Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Ok, Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz o texto da palavra de Deus para nós desta maneira: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém? Essa carta de Paulo aos Colossenses, ela tem um tema sui generis. Cristo é suficiente. Tanto é verdade que uma das palavras que Paulo mais usa nesta carta, para mim, que me chama a atenção, é oportunidade. Porque quando existem muitas oportunidades, nós também temos o direito de fazer muitas escolhas. E quando temos o direito de fazer muitas escolhas, nosso enganoso coração pode nos levar a fazer a escolha errada. Mas Cristo é a oportunidade que eu e você precisamos ter na nossa caminhada. Por quê, pastor? Porque ele é, segundo Paulo nessa carta, supremo na criação. Eu não vou fazer o estudo da carta, mas você pode acompanhar nos capítulos. Ele é supremo na redenção, ele é o único. Ele é supremo na igreja, não tem outro maior. Ele é supremo especificamente na vida do crente. Essa igreja de Colossenses, ela foi fundada especificamente por Epáfras, um dos companheiros de Paulo, mas estava sendo açoitada por falsos ensinos que misturavam diversas práticas naqueles dias, que era a questão das filosofias humanas. Você lembra que eles estão pertinho da Grécia, a Grécia estava em alta com suas filosofias, então elas estavam batendo contra o cristianismo nascente. Também tinha o problema do legalismo judaico, querendo colocar o judaísmo dentro do cristianismo. E o cristianismo não é o judaísmo. Ambas as correntes são totalmente diferentes. Tinha o problema do ascetismo, que aí nós vamos deixar para um outro momento, e temos o problema dos elementos místicos e dos cultos especiais, os cultos mirabolantes, culto aos anjos. Bom, Paulo escreve essa carta só para reafirmar o seguinte fato: gente, Cristo é suficiente. Mas Paulo tem tantas opções. Cristo é suficiente. Mas Paulo, estamos sofrendo tantos açoites. Cristo é suficiente. Mas Paulo tem oportunidades de ficar rico. Mas Cristo é suficiente. Aleluia! Então, pressionada de todos os lados como a igreja estava, Paulo, ele segue o modelo de Cristo no aconselhamento. Paulo não repreende, pelo contrário, Paulo traz aconselhamento. Ele lembra, gente, vocês já receberam a Cristo. Vivam à altura disso. É mais ou menos quando você olha para a mesma carta escrita, ou pelo mesmo Paulo escrevendo aos Efésios. Paulo escreve os primeiros 3 capítulos falando tudo que somos em Cristo.
sem termos feito nada, sem termos nada para dar em troca, sem sermos nada importante. Tudo que somos em Cristo está no capítulo 1, 2 e 3 aos Efésios. E aí, depois que isso foi internalizado, foi compreendido, Paulo agora no capítulo 4, 5, 6, ele dá a dica: agora vivo de acordo com esta verdade que vocês entenderam. Então, ele está fazendo a mesma coisa aqui. Vocês receberam a Cristo. Olha, versículo 6. Como recebestes a Cristo, assim andai nele. E andar nele aqui é mais ou menos como ele escreve logo para frente no capítulo 4, no versículo 5, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Aleluia. E eu gosto disso, irmão, porque Paulo está lembrando que nós somos de alguma forma líderes. Você pode ser líder na sua casa, como pai, como mãe, tio, avô. Você pode ser líder lá no teu trabalho. Você pode ser líder de um departamento da igreja. Você pode ser um pastor que me ouve nessa noite. Entenda, liderar, ser cristão é oportunidade. Meu irmão, só de estarmos aqui, dizia o hino dos irmãos Felizardos, já é motivo para sermos gratos, porque não somos merecedores de nada. Mas daí ele pega você, este nada, essa poeira cósmica que passa num segundo, olha para você e diz: eu vou te dar uma oportunidade. Aleluia. Então, não desperdiça, porque oportunidade desperdiçada gera frustração. E aí você não vive de acordo com aquilo que ele te chamou. Então, nós sabemos, todos nós temos a experiência que não é difícil começar, dar os primeiros passos. Quando eu olho para uma maratona famosa, como a Maratona de São Silvestre, que todo ano, na virada do ano acontece, tem milhares de competidores e muita gente empolgada que quando dá o tiro da largada sai correndo, uma desabalada louca. Começar é fácil. Agora, difícil é continuar quando começa a dar dor no baço, falta de ar, um palmo de língua para fora, a cabeça começa a tontear, os joelhos começam a doer. Então, Paulo está oferecendo neste versículo 6 e 7, especificamente no versículo 7, 5 grandes oportunidades que eu e você não devemos desperdiçar. Então acompanhe comigo no versículo 7, ele começa dizendo: nele radicados ou nele enraizados. Quando Paulo está dizendo nele enraizados, ele está nos lembrando a oportunidade de continuar onde você começou. Não é uma questão de, eu errei, então eu vou dar um restart na vida e vou começar tudo de novo. Não. Como recebestes, andai nele. E a palavra andar aqui é viver um estilo de vida contínuo. Como é difícil você encontrar alguém depois de 20 ou 30 anos e dizer: nossa, você continua sendo o mesmo, sincero, leal, verdadeiro, honesto, crente, santo. Claro, não é um anjo, não tem asas ainda, não levantou voo. Naturalmente teve os seus erros, os seus tropeços ao longo do caminho, mas continua sendo fiel à palavra empenhada. Aleluia! Então, essa palavra peripateite, andar nele, é exatamente isso, um estilo de vida que não muda.
E se você muda, você deve mudar para melhor, nunca para pior, certo? Paulo está dizendo exatamente isso. A mesma fé que te impulsionou a dar os primeiros passos na sua vida cristã ou na sua caminhada de liderança, deve ser os mesmos passos fortes que vão sustentar essa tua vida agora. Você não pode andar trôpego. Ah, pastor, mas e se tropegar o negócio aí? Se o joelho ficar fraco? Bom, o autor aos Hebreus, ele lembra, sustentai os joelhos cansados ou os joelhos trôpegos, porque às vezes acontece. Porque muitos, sejam crentes, sejam líderes, eles começam humildes, mas ao longo do tempo vão mecanizando. Hoje vão ficando automatizados, né? Já entra a robótica, agora com um pouco mais de inteligência artificial embutido, e trabalham, vivem no piloto automático. Mas não dá para viver no piloto automático com as coisas relativas à nossa concepção de viver adequadamente segundo as Escrituras. Não dá. Porque uma hora você é verdadeiro, mas se você bota a vida no piloto automático, daqui a pouco você passa a ser falso e mentiroso. Ser verdadeiro, ele chama-nos a atenção de que haverão dias que o céu estará escuro e que você terá que enfrentar por lutas, andar por caminhos difíceis para ser verdadeiro. Mas ele está olhando para você e para mim. Aleluia! Então, o crente, o líder, o pastor, o obreiro, o pai, a mãe, não pode viver só de uma experiência do passado. Nossa, eu fui! Não. Chamado antigo não sustenta a comunhão atual. Eu fui uma bênção. Não, você tem que ser uma bênção. Falei aqui um outro dia, eu fiz muitos cursos de análise de crédito e eu meio que conheço, assim, só de conversar 10 minutos, de olhar no olho, eu conheço quando alguém tem más intenções, porque a minha vida era descobrir fraude no trabalho que eu trabalho antes de ser integrado. Então, eu sei quando as coisas estão erradas, meu irmão, e uma das coisas que eu mais aprendi nesses cursos de análise de crédito é: não existe o cliente é bom, o cliente está bom, porque indica o verbo ser continuamente, está naquele momento, pode não ter estado e pode não estar amanhã. Mas daí, ontem alguém me ligou, disse: olha, eu sou pastor aqui de tal cidade e tal, gostaria que você me desse uma informação da irmã Zenita. Irmã Zenita é uma benção aí. Eu podia dizer: a irmã Zenita já foi uma benção, hoje eu nem sei onde é que ela anda. Eu disse: não, pode convidar porque é trigo limpo. A irmã Zenita canta para a glória de Deus, é uma mulher de Deus, serve ao Senhor com fidelidade. Você entende o que é continuidade? Então, quando o crente, quando o líder, quando o pastor, quando o obreiro, ele não anda em Cristo, ele faz 3 coisas horrorosas. Primeira, que ele compensa esse não andar com Cristo com ativismo. Então ele se cerca de um monte de atividade que não dá tempo de ser fiel, então eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Outra coisa que um líder que não anda com Cristo faz, ele começa a substituir oração, vida com Deus, por estratégia. Sabe? Estratégia, seja no liderar um ministério, seja no liderar uma casa, seja no liderar o seu trabalho, ele começa a buscar estratégia. E onde que você busca estratégia? No mundo, no mundo corporativo, no mundo comercial. Mas essas coisas passam. Agora vamos fazer estratégia para isso, relatório para aquilo, não sei o que para aquele. Não, meu irmão. Vida simples.
diante de Deus, joelho dobrado, intimidade nas horas que ninguém está te vendo. Isto fará a diferença, porque senão vai fazer a terceira coisa, que é trocar esse andar com Deus, essa dependência dele, por performance. Não porque os meus resultados, isso dá bem lá na empresa, isso dá bem no mundo corporativo, isso dá bem para o profissional liberal. Todos os construtores fazem um prédio de 300 metros quadrados em 3 meses, eu faço em 2 meses. Isso é performance, dá bem lá. Mas na vida com Deus, não. Vida com Deus não é performance, vida com Deus é andar com Cristo todos os dias. Você não precisa mentir, você não precisa inventar, você não precisa não. Então Paulo, ele lembra, a primeira oportunidade é a oportunidade de continuar como começou. Mas a segunda oportunidade que ele nos dá é exatamente essa, aprofundar raízes, enraizados nele. E quando ele fala isso, ele está usando aqui uma metáfora agrícola. Por que ele usa? Porque a profundidade, ela determina a estabilidade da vida. Você já plantou árvore que tem raízes rasas e no vento mais forte ela tomou. Mas eu tenho aqui na porta da igreja praticamente uns pés de palmeira real aí plantado que o vento dobra elas vêm até o ângulo de 90 graus e não tem quem arranque, porque as raízes são profundas. Bom, um crente, um obreiro, um líder sem raiz, primeiro, é aquela pessoa que se abala com críticas. Qualquer crítica, ele sai no braço, porque não, meu irmão, deixa. Crítica é coisa boa. Deixa a porta aberta da crítica. Jesus sempre deixou a porta da crítica aberta. Um dia ele chamou os discípulos e disse: o que estão falando de mim? Que é isso, é aquilo, é aquele outro. Ok, isso é o que eles falam. E o que vocês falam de mim? Aí vem o Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Legal, Pedro. Sabe que tu nem sabe o que está falando, né? Quem te revelou isso aí foi o Pai, né? Então, não se abale com crítica. Crítica é bacana. Crítica é aquele empurrãozinho que faz você sair do meio da rodovia para não ser atropelado muitas vezes. Então a crítica te faz crescer. Outra coisa que o líder sem raiz faz, ele se ofende com facilidade. Não pode falar nada contra o alecrim dourado de Jesus que ele já passa mal. Já quer se desviar. Irmão, eu tenho dito aqui, falo num tom de brincadeira, mas nas brincadeiras tem verdade. Se você é feio, alguém disser que você é feio, aceite ser feio, acabou. Não tem pra onde correr. Vai alguém dizer para mim que eu sou bonito, eu vou chamar de mentiroso, porque eu não sou bonito. Cada um tem a sua beleza. Aí tem lá a mãe, a esposa que gosta e tal. Graças a Deus, pelo menos encontrei alguém, né, que faz o meu ego ser feliz todos os dias. Mas você não pode se ofender com facilidade. Não. E seja fiel, andar em Cristo e enraizado nele. Daí que eu sou falho, e daí que eu sou feio, e daí que eu não sou, e daí que eu não alcanço a sua expectativa. O importante é que eu estou alcançando a expectativa dele, porque eu estou enraizado nele. Não é o meu problema aqui, graças a Deus, mas sabe, tem aquelas histórias, né? Eu não gosto desse pastor. E daí que você não gosta? É importante que Jesus goste. Agora, se você não gostar de mim, Jesus também não gostar de mim, aí eu tô lascado, né? Aí eu tô com a vida bem complicada. Mas enquanto ele estiver gostando, tá tudo muito bem. Outra coisa que não tem raiz, fica se comparando o tempo inteiro com alguém. Mas lá eu sou melhor do que aquele. Porque aquele lá não é tão bom como eu. Aquele lá também falha. Não, para. Você é único diante de Deus. Ninguém vai ser chamado no dia do teu julgamento. Ninguém. Vai você e só você. É como a história
do Alexandre o Grande, o imperador da Grécia, que em 10 anos subjugou o mundo aos seus pés. Uma das ordens que ele mandou aos seus servos que haveriam de sepultá-lo era colocar o caixão dele, os braços dele para fora do caixão, para mostrar para todo mundo que ele não estava levando nada para a eternidade. E essa é a verdade que nós temos que ter. Então não se compare com ninguém, mas pelo contrário, seja enraizado, suporte ventos, aguente as estações difíceis. Eu fico olhando nesses dias de 40 graus de calor, eu fico olhando exatamente porque a minha janela dá para essa palmeira, o sol tostando, que você não aguenta ficar no sol 10 minutos. E está ali 24, ou pelo menos as 12 horas de sol, né? Eu ia dizer 24 horas, mas tem a noite, mas as 12 horas de sol está ali torrando. E não morre, porque a raiz está lá embaixo, se alimentando, raizado em Cristo. Aí vem o frio, chegou a nevar aqui perto em 2012, frio quer matar tudo, e mata mesmo, capinzinho que fica pela pedra e morre tudo. Mas a árvore está ali, porque ela está enraizada. Então aguenta a estação difícil. Meu irmão, hoje está difícil, amanhã vai estar bom. Eu sempre digo, a igreja, a família é como o mar. O mar tem dia que está lá seco, lá você vê lá no meio as coroas. Aí você passa outro dia, tem que passar com a janela do carro fechada, porque o mar invade o calçadão e bate lá na janela do carro se bobear. Tem essas marés, às vezes está alto, às vezes não está, então aguente firme, permaneça quando outros vão embora. Você não foi chamado por homens, você foi chamado por Jesus, você foi chamado por Deus para dar fruto que permanece, para ir até o fim, e ele diz muito claro, aquele que põe a mão no arado, você sabe o resto, né? Então, só para lembrar você, meu irmão, raiz não cresce em palco, tá? Palco não cresce raiz. Máximo que a gente pode ter, nós temos ali uma samambaia lá no cantinho, mas se bater o vento ali, ela cai, porque ela não cresce a raiz no palco, não tem jeito. Raiz cresce aonde? Raiz cresce no escondido. É o bambu, né? Você planta o bambu, ele fica lá 2 anos, 7 anos, não sei quantos anos, crescendo a raiz. Do dia para a noite, ele desponta. Quando ele desponta, ele cresce 20 centímetros por dia. Em poucos dias, o bambu está enorme. É isso. Às vezes as pessoas podem olhar para você e dizer, nossa, mas está tão apagadinho, está tão murchinho, tão desmilinguidinho. Você está criando raiz com Jesus. Aleluia. No tempo dele, ele faz você se despontar. Glória a Deus. Bom, Paulo também ele continua, versículo 7 ainda, edificados, e ele nos dá a oportunidade de edificarmos sobre o fundamento certo. Só isso aqui já dá um estudo bíblico, né? Quando eles edificado nele, Paulo está mudando agora para metáfora da construção, essa linguagem da construção. E mesmo liderança, ela é um processo contínuo de construção. Eu, às vezes, tenho visto e aconselhado, inclusive, jovens obreiros, jovens pregadores, principalmente conhecidos, amigos que vão assumir a primeira igreja, eu chamo ele no cantinho, eu vou assumir o primeiro departamento, a primeira liderança. Meu irmão, vai devagar. Porque se você construir depressa, não dá certo. Você quer ver uma coisa? Faz uma laje e já toca as coisas em cima da laje. Racha a laje. Quando você faz uma laje, o que é que faz, irmão Célio? Tem que irrigar ela alguns dias, né? Pode deixar ela no sol quente demais, ela racha, ela trinca. Então, tem todo um processo. Então, o processo de edificação é um processo lento. Você fez os fundamentos, tem que deixar curar aquele cimento. Não dá para jogar já o peso em cima, não dá.
tem um processo. Não é um evento, a sua vida não é um evento de uma apresentação. Pelo contrário, a sua vida é uma construção diária. Até que Paulo escreve: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Quando você tem terreno, você pode olhar, quem tem terreno grande nunca para de construir. Está sempre fazendo puxadinho. É igual casa de alemão, né? Casa de alemão é assim, ele casa, né? Antigamente casava, fazia uma casa. E a casa, cozinha, sala, quarto, banheiro. Aí compra uns móveis legal para a cozinha, faz uma cozinha planejada. Daí não vamos usar essa daqui, né? Vamos fazer um ranchinho, um puxadinho. Aí tudo que era cozinha velha vai para fora, vai para o puxadinho. E a nova fica lá, não cozinha. Não é isso? Daí sobra um dinheirinho, faz uma edícula lá nos fundos. Aí vamos fazer, porque agora aqui nessa cozinha vai o cheiro para dentro. Então vamos fazer uma outra cozinha com fogão de lenha lá atrás da edícula. Aí vamos cozinhar lá atrás. E se tiver um terreno mais para trás, vai daqui um pouco, está cozinhando a 3 quilômetros da casa. Você me entende? É por isso que eu já comprei uma casa que não tem terreno, irmão. Minha casa não tem terreno, não dá para construir para lugar nenhum. Se construir, dá problema. Não tem terreno. Meu irmão, você e eu somos assim, uma construção diária. Nós vamos melhorando, nós vamos nos aperfeiçoando. A pergunta é, eu e você estamos construindo sobre a nossa personalidade, sobre os nossos conhecimentos, sobre as nossas capacidades, ou estamos construindo, edificando sobre Cristo? Porque tudo que eu construo, eu disse aqui já uma outra oportunidade, logo que eu cheguei em São José, há 15 anos atrás, eu estava dando aula ali na sede e estava saindo os primeiros iPads e eu achei fantástico ter várias versões de Bíblia e vários livros num aparelho só, não tem que carregar uma biblioteca inteira. E alguém da sala disse: ô professor, mas a igreja devia te dar um aparelho desse. Não, meu amigo, esse aparelho é caro. Não, mas a igreja tem dinheiro, a igreja devia dar um aparelho desse para você, você é professor, você prega. Eu disse: não, eu não quero oferecer sacrifício que não me custe nada. Eu quero edificar sobre Cristo. Tudo que eu comprar, tudo que eu edificar, tudo que eu crescer, tudo que eu melhorar, tem que ser para a glória dele. Tudo para a glória dele. Ah, mas alguém te deu de presente. Maravilha, e deu de presente é outra coisa. Mas é Cristo me abençoando, usando alguém para me presentear. Agora, eu não quero ser pesado. Por quê? Porque quando o crescimento com Cristo acontece, o crescimento é saudável, a coisa flui normalmente. A igreja que está sob o meu pastoreio, ela amadurece com o tempo, porque fruta que não amadurece com o seu tempo, ela apodrece, né? Você pega às vezes um abacate muito cedo, muito verde, e guarda lá, ela está bonita por dentro, mas por fora está bonita, por dentro está podre. Então há um amadurecimento lento, mas gradativo. E o pior de tudo, um trabalho, uma igreja, uma família, onde o líder é o centro, Cristo deixou de ser importante naquele lugar. Meu irmão, eu tenho dito sempre, apesar do tempo que eu estou nesse lugar, mas eu não sou o centro aqui é Jesus. Ele manda. Vem outro em algum momento no meu lugar e vai fazer um trabalho exponencialmente melhor do que o meu, e depois dele virá outro e vai fazer um trabalho melhor. Nós seremos talvez esquecidos, mas o que edificamos no seu coração através de Cristo Jesus. É Ele. E assim eu tenho procurado passar isso à minha esposa, aos meus filhos. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que podemos ser é Cristo na nossa vida. Ele precisa ser aquele onde nós vamos enraizar. Por quê? Porque
A igreja precisa, depende da presença de Cristo. Se não depender de Cristo, vai ter problema. Outra coisa, ele continua: radicados e edificados e confirmados na fé. Aí nós temos uma palavra que indica estabilidade, firmeza, validade daquilo que faz. Bom, hoje nós temos o quê? O tempo do evangelho adaptado. Bom, você acompanha a rede social, não precisa dizer nada, né? Na rede social você vê bastante barbaridade em nome do evangelho. Meu irmão, o evangelho é simples. Eu ainda fico com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: eu temo que a serpente vos engane e cauterize os vossos corações, vos afastando da simplicidade do evangelho. O evangelho é simples. O evangelho é o que você fez aqui hoje. Você orou, você recebeu a palavra de Deus na tua alma. Se em algum momento a palavra falar com você, você recebe a oração, a intercessão através da oração de alguém, e daqui um pouco vai cantar louvores, já cantou, vai cantar mais. Isso é evangelho. O evangelho não precisa enfeites, luzes coloridas, não precisa coreografia, dança, não precisa nada dessas bobagens, isso tudo é bobagem. O evangelho é palavra e oração, é tudo que nós precisamos, porque nós vivemos em tempo de evangelho adaptado, vivemos em tempo de doutrina flexibilizada. Temos que tá assim, porque, sabe, se falar nesse problema aqui, vai ofender o irmão. Se falar naquele outro, vai ofender o irmão. Meu irmão, se a palavra te ofende, agradeça a Deus. Se for pela Bíblia que você se ofender, aleluia, porque é a palavra tocando na tua ferida. Eu sempre digo que o mundo deixou de ter valor quando o mertiolate parou de arder. O mertiolate parou de arder, o mundo deixou de ter valor. Ficou todo mundo dodóizinho, como eu disse, todo mundo alecrim dourado. Acabou! Esse mundo não presta mais. Mas aí as pessoas negociam verdades, e isso aí é um problema. Nós que lideramos, nós que somos crentes, nós que vamos morar no céu, nós precisamos ter convicção do que estamos fazendo aqui, porque instabilidade gera, como é que eu vou dizer isso? Falta de firmeza na caminhada. Eu vou terminar por aqui, mas eu deixo falar para você a quinta oportunidade que falta. Ele falou: radicados, edificados, confirmados na fé, e tal como fostes instruídos, a oportunidade de liderar com ações de graça, liderar com gratidão. Maturidade espiritual. Como é que eu sei, pastor, que eu sou maduro? Porque a maturidade, ela desemboca na gratidão. Quem é maduro não reclama, não murmura, não se queixa. Quem é maduro não sai correndo atrás de A ou B. Quem é maduro é grato. Louva a Deus. Tem ações de graça, porque a gratidão, ela combate a comparação. A gratidão combate o ciúme, a gratidão combate a competição, a gratidão, ela combate a amargura, porque aquele que é ingrato nunca celebra. Você pode observar, aquele que é ingrato sempre vê o outro em falta. Mas quem é grato, meu irmão, meu Deus, quem é grato está tudo certo, está tudo bem, porque quem é grato vê Deus agindo nas pequenas coisas. Quem é grato tem um coração saudável, limpo, puro, aberto. O Espírito Santo entra, sai, age, trabalha, fala, molda. Quando o coração é ingrato, meu irmão, é um problema seríssimo. Eu preciso terminar, mas hoje
não é um chamado para fazer alguma coisa a mais. Hoje é um chamado para nós nos aprofundarmos. Como é que diz o texto? Como recebeste a Cristo, assim andai nele. Andar com continuidade, ser continuamente grato ao Senhor, afinal de contas, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Fique com Deus, até o próximo vídeo.